Bom dia, meus irmãos, graça e paz, alegria estar com vocês aqui. Então, meu nome é Eduardo, casado com a Aline, vamos fazer 16 anos de casado, pai de 2 filhos, Daniel, que tem 11, faz 12 em janeiro, e o Dudu, o Eduardo, tem 9 aninhos. Eu sou pastor da Igreja Cristã Evangélica em Brasília, fica na Asa Norte, sou parte da diretoria do nosso seminário em Anápolis, também membro consultor teológico da nossa editora em São José dos Campos, tenho trabalhado na diretoria e no conselho deliberativo da AMID, também da ALEM, 2 missões têm trabalhado com a expansão do Evangelho no Brasil e fora. Atualmente sou vice-presidente da nossa região, a partir do ano que vem vice-presidente da nossa denominação, mas, acima de tudo, eu gosto de me ver como crente, servo de Cristo e que tenho o privilégio de poder servi-lo. E para mim é uma alegria estar com vocês aqui também. Me converti no dia 17 de julho do ano 2000, às 10h30 da noite, no acampamento bíblico Palavra da Vida, com a pregação do pastor Alberto, Jesus acalma a tempestade. Fiz um ano de Projeto Marcos, em 2001, no PV de Recife, depois fiz meu bacharel em Teologia pelo CTCEB, pós-graduação também, Ministério Pastoral no CTCEB, e terminei o meu mestrado em Teologia e Exposição Bíblica do Novo Testamento no PV, 2 anos atrás, e ano passado fiz a minha especialização em aconselhamento bíblico pela Nutra, em São Paulo. Então, acho que isso é um pouquinho, em 1 minuto, para a gente resumir um pouco aí. O tema que me passaram para compartilhar com vocês hoje é sensato. Então, ampliei um pouco o tema e coloquei vivendo de forma sensata nos últimos dias. Nós vamos meditar um pouco em 2 Timóteo, capítulo 3. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreveu aproximadamente em 67 depois de Cristo, da prisão marmitina, de acordo com a tradição. Ele estava sozinho, provavelmente por causa da perseguição que tinha vindo naqueles dias de Nero, quando ele declarou o cristianismo como religião ilícita. Paulo está algemado, ele está frio, ele pede a Timóteo que possa levar a sua capa. Ele está sem esperança de libertação. A gente vê na carta que ele espera realmente a sentença de morte, mas ele está confiante, ele não tem medo, e ele quer ter o seu filho na fé próximo dele nesses últimos dias de vida. E quando ele escreve a Timóteo, o objetivo dele é exortá-lo a permanecer fiel nos seus deveres, manter-se apegado à sã doutrina, evitar o erro, aceitar a perseguição por causa do Evangelho de Cristo e depositar sua confiança nas Escrituras e pregá-las de maneira implacável. Mas, ao mesmo tempo, ele quer deixar claro para o seu filho que isso não vai ser uma tarefa fácil, porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nesses momentos difíceis e nessa época em que o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de pastorearmos e de servi-lo, nós precisamos entender que não podemos fugir das nossas responsabilidades. Precisamos guardar com todas as nossas forças o bom depósito de Cristo. Essa é a principal função de um pastor, de um crente, de uma igreja. Devemos ambicionar sermos encontrados por Deus aprovados como obreiros que não têm do que se envergonhar e que manejam muito bem a palavra da verdade, rejeitando proposições falsas, práticas que não agradam ao Senhor e mantendo também pureza prática e doutrinária. E isso tudo para quê? Para que nos tornemos obreiros úteis, prontos e também capazes. Aí que vem a questão e a importância das marcas de maturidade na nossa vida. A palavra sofronar, que está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, também aparece em mais 3 textos do Novo Testamento, em Tito 1:8, Tito 2:2 e Tito 2:5. A revista atualizada traduz essa palavra como sóbrio, sensato, sensata,
fala para a dona de casa ser sensata, para o idoso ser sensato, para que o homem de Deus seja sensato. Ela vem da raiz sozo, que significa salvar ou manter algo seguro, juntamente com fren, que significa faculdade de julgar, capacidade de julgar, mente. Então seria uma mente sã, uma mente saudável. Algumas versões do inglês traduz como alguém que tem autocontrole ou domínio de si mesmo. Então, é alguém que tem a capacidade de avaliar o seu tempo, de avaliar o que está acontecendo à sua volta, de ter discernimento do que fazer, do que é certo e do que é errado, e como é importante nós termos essa característica, essa marca, essa virtude cristã na nossa vida, principalmente nós que estamos no ministério e nos propomos a servir ao Senhor na frente de um rebanho e na frente de um povo. Então, o apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz que a atitude esperada do ministro de Deus é conhecer os homens dos últimos dias e se afastar deles, enquanto mantém o padrão da sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram aqueles que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzida por várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez a todos será evidente, assim como aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que diversas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nós vemos aqui, meus irmãos, que a atitude esperada do ministro de Deus diante da realidade dos últimos dias é permanecer alerta à falsidade. E aqui nós percebemos o caráter dos hereges e também a conduta desses hereges, a sua estratégia, o seu alvo e também o seu fim. Nós temos aqui 19 adjetivos que caracterizam os homens desses dias e que nós precisamos fugir dessas marcas por termos nascido novamente. Ele diz que uma das marcas deles é que eles são egoístas, aquelas pessoas que querem agradar a si mesmo. São avarentos, amantes do dinheiro, como os fariseus, que eram amantes do dinheiro e repreendiam Jesus, ou zombavam de Jesus, quando Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Jactanciosos, homens ostentadores, orgulhosos, pretensiosos. Além disso, são arrogantes, aquele ato de se mostrar acima dos outros,
que se eleva sobre os outros, que sabe valorizar os seus próprios meios ou méritos e acha que as outras pessoas não têm absolutamente nada para acrescentar à sua vida. Blasfemadores que falam mal, que difamam. Irmãos, essa palavra vem de uma palavra grega derivada de ferir e de fama. É uma pessoa que gosta de ferir a fama dos outros, que acha ruim quando os outros são elogiados. Os homens dos últimos dias são assim. Paulo reconhece que, noutro tempo, ele era um blasfemador, mas alcançou misericórdia do Senhor. Além disso, desobedientes aos pais, pessoas que não aceitam liderança, autoridade. Se eles quebram a principal autoridade que Deus estabelece sobre a sua vida, primeira ordem de comando, eles vão desobedecer. Hoje nós temos crianças desobedecendo aos pais, nós temos jovens desobedecendo aos pais, desobedecendo aos professores, professores com medo dos alunos, pessoas que têm dificuldade de simplesmente se submeter a algum tipo de liderança. Ingratos, estão sempre reclamando, gente desprezível, que é mal agradecida. Além disso, desafeiçoado, insensato, pérfidos, implacáveis, caluniadores, dado a calúnia, a palavra aqui é diaboloi. Dizem que as mulheres não podem ser diaboloi, não podem ficar difamando, caluniando. Os homens também não podem fazer isso. Em Efésios capítulo 4, versículo 27 e 6:11, faz uma ocorrência e refere-se ao diabo aqui. Em 1 Timóteo 3, 6 e 7, alerta para o perigo do neófito cair na condenação e no laço do diabo. Em 1 Timóteo 3,11, as mulheres são exortadas a não serem maldizentes. Homens sem domínio de si, olha aí o contrário do sensato, sem controle próprio, intemperante, dissoluto, alguém sem poder. O homem sensato é alguém que tem poder, é alguém que consegue permanecer no caminho correto do Senhor, porque tem as suas faculdades mentais sadias. Ele não é conduzido por uma mente reprovada e doente, como os homens dos últimos dias são. Além disso, são inimigos do bem, são cruéis, traidores, atrevido, precipitado, apressado, despreocupado, enfatuado. Isso aqui é interessante porque a ideia é de soltar fumaça, de levantar fumaça. É muita fumaça para pouco fogo, é muita espuma para pouca coca. É o que Deus fala. Quem é esse toquinho fumegante aí? Né? Parece que tem muito poder, quer se mostrar grande demais, geralmente fala coisas de si que não é verdade para impressionar outras pessoas, gente infatuada. Além disso, são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, aquele que ama o prazer, que ama mais o mundo do que o Senhor, que na verdade é inimigo de Deus. E homens que têm forma de piedade, mas nega, entretanto, o poder. Tem a aparência religiosa, mas não tem o coração verdadeiramente circuncidado, nunca experimentou o poder do Evangelho na sua vida, não é habitado pelo Espírito, não é guiado pelo Espírito, não é um verdadeiro filho de Deus, como os homens nascidos de novo são. Mas além do caráter desses homens que a Bíblia fala que nós devemos saber, sabe, porém, isso, dois imperativos, sabe, e o outro é foge. Sabe que existirão homens assim, que o tempo em que você está servindo e que Deus quer que você exerça o seu ministério, não será um tempo fácil, porque você vai encontrar oposições de homens dessa natureza. E sabe como eles agem? Eles agem indo nas casas das pessoas. O alvo deles é entrar nos lares e destruir os lares. O seu alvo é ir atrás de pessoas que estão escravizadas com todo tipo de pecado e que é facilmente influenciado pelo ensino desses homens. O ensino deles corrói como um câncer e entra porque fala aquilo que o homem quer ouvir, entra porque fala aquilo que é agradável para eles e eles conseguem entrar. No caso aqui fala de mulherinhas sobrecarregadas de pecado.
Mas depois Paulo vai dizer que nos últimos dias os homens vão se cercar de mestres como que sentindo coceira nos ouvidos, porque querem ouvir aquilo que lhe agrada. Hoje, as igrejas evangélicas do Brasil e do mundo estão cheias de gente vazia, que está procurando um evangelho que fala aquilo que agrada a elas. Não o evangelho que vem de Deus, não o evangelho de Jesus, mas um evangelho inventado pelos homens. Não o evangelho que confronta o pecado, o evangelho que enfatiza a ira de Deus. Não, somente o evangelho do amor, do espírito do amor. E qualquer coisa que fuja a isso, então não vem de Deus, não é de Jesus. E é isso que o povo está querendo ouvir. E eles entram nas casas, eles atraem aqueles que são fracos, conseguem cativar essas pessoas que são fracas, mas eles têm um fim. E o fim deles será de resistência à verdade, como foi o caso de Janes e Jambres. Isso aqui pode estar se referindo ao relato bíblico lá atrás, em Êxodo, ou pode também estar se referindo à tradição judaica, que existe em alguns livros, de que esses homens acompanharam no Êxodo o povo de Deus e que foram os responsáveis para induzir o povo de Israel a construir o bezerro de ouro. Isso aqui é tradição, isso aqui é material extra-bíblico, mas o fato é que esses homens resistiram à verdade, foram incapazes de se arrepender. O fim deles é dessa forma. Eles irão de mal a pior. Mas eu e você somos exortados pela Bíblia. Saiba que vai acontecer isso, saiba que é assim. Vocês precisam saber e estar alerta à falsidade dos nossos dias, ao caráter dos hereges e também à conduta deles. Em segundo lugar, a atitude esperada do ministro de Deus diante da realidade dos últimos dias é permanecer no caminho da piedade, valorizando o testemunho de homens piedosos e valorizando a consequência de uma vida piedosa, tanto a provisão de Deus como também a sua perseguição. Timóteo, ele é totalmente diferente daqueles homens. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto, muito perto, o meu ensino, o meu evangelho, a minha verdade, mas não só o meu ensino, você tem seguido de perto o meu procedimento, a forma como eu tenho caminhado, o meu propósito. O propósito de Paulo era fazer conhecido o evangelho, era viver para a glória de Deus. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, e nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o chamado, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus de fazer conhecido o evangelho da graça de Deus. Esse é o meu propósito de vida. Eu quero viver para Cristo, eu quero viver para Ele, eu quero viver cooperando com o seu evangelho. Você tem seguido de perto o meu modelo, você tem seguido de perto a minha fé, você tem seguido de perto também a minha longanimidade, o meu amor, em contraste com esses homens que não amam. Porque quem ama se doa, eles não estão preocupados em se doar, eles são egoístas, eles pensam nele, eles são avarentos. Paulo trabalha com a sua própria mão para ter sustento para si e para ajudar os outros que estavam à sua volta. Ele ama, ele se doa, ele se entrega, ele se sacrifica, ele está disposto pelo evangelho a sofrer perseguições, a passar por sofrimento, e mesmo diante de tudo isso, ele continua perseverando até o fim. É um homem que é apedrejado num dia, dado por morto, e daqui a pouco volta para a mesma cidade que antes o apedrejou. Você conhece o meu sofrimento, as minhas perseguições, eu passei por isso lá em Antioquia, Icônio e Listra, e você viu, você acompanhou de perto, você sabe o meu procedimento, e não apenas sabe, me conhece, mas você tem seguido isso. A sua forma de viver tem sido semelhante à minha forma. E, irmãos, como é importante para nós que estamos no ministério termos pessoas que estão na nossa frente, que estão ao nosso lado, nos ajudando na caminhada, que servem como modelo de vida cristã para a nossa própria vida. Nós precisamos de referenciais bíblicos, de referenciais maduros, de referenciais de Deus no mundo sem Deus, no mundo pervertido e corrupto, no mundo que tem ido de mal a pior. Vivemos nos últimos dias e não tem como mudar essa realidade. Deus não aponta para a realidade dos últimos dias para que a gente faça alguma coisa para mudar a realidade. A igreja, de alguma forma,
ela impede ou retarda um processo de apodrecimento desse mundo. O meu papel e o seu papel é sermos como Jesus é, imitarmos modelos de piedade e nos alegrarmos com as consequências de uma vida piedosa. E dentre as consequências de uma vida piedosa, vem a questão da própria provisão de Deus. O Senhor está sempre conosco. Paulo vai dizer que passou por diversas perseguições, ele suportou, ele não sucumbiu, ele suportou diversas perseguições, mas ele vai dizer, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. O Senhor esteve comigo. Eu sofri? Sofri, fui açoitado, fui apedrejado, fui. Ele não me livrou de problemas, ele não me livrou de sofrimento, mas muitas vezes ele me livrou, e quando ele não me livrou, ele esteve comigo me preservando e me dando paz, se colocando ao meu lado. Olha o livro de Atos. Em muitos momentos o Senhor se coloca ao lado de Paulo. Uma vez na prisão ele esteve ao lado do seu servo ali, orientando, e disse, da forma como você deu testemunho de mim em Jerusalém, importa também que você faça em Roma. E se Jesus quer que Paulo chegue em Roma, ninguém no mundo, e nem naufrágio, e nenhum acidente vai impedir que esse homem chegue aonde Jesus quer que ele chegue. Então você pode ter certeza que no caminho da piedade, enquanto você caminha com o Senhor vai estar com você o tempo todo, ou libertando você, ou livrando você, ou dando paz para você continuar em frente, mesmo diante das lutas. Então, a gente tem que se alegrar na provisão que o Senhor dá, mas também nos alegrarmos nas próprias perseguições, nas próprias tribulações, porque a nós foi dado a graça não apenas de crermos em Jesus, mas também de padecermos por Ele. E Romanos capítulo 5 vai dizer que nós nos gloriamos não apenas na paz, no acesso e na esperança da glória de Deus, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, palavra grega para pressão ali. Eu me glorio nisso porque as tribulações trazem para mim perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo seu Espírito. Então temos que nos alegrar, mesmo diante das provações, das perseguições, porque Deus de alguma forma está utilizando isso para a nossa própria vida. A Bíblia vai dizer que os perversos e os impostores, eles é que irão de mal a pior. Às vezes nós nos enganamos, achando que no ministério, por causa do sofrimento que passamos, nós é que estamos indo de mal a pior. Eu sou apedrejado, eu sou açoitado, eu estou passando por perigo de morte todo o tempo, então quem é o pobre coitado aqui? Sou eu. E não eles, porque eles entram na casa, recebem bolinho, Coca-Cola, ainda leva dinheiro, oferta, chora um pouquinho. Esses homens estão ali e parece que tudo está bem com a vida desses impostores, com esses hereges. E Paulo está dizendo, não é assim não. Eles, impostores, esses homens perversos, é eles que vão de mal a pior. Eles enganam os outros, mas também são enganados. Eles se enganam, achando que estão andando correto, que estão fazendo a verdade, mas no final eles estão indo para um caminho que não é o que eu quero. Nós precisamos entender e valorizar a vida de piedade. Em terceiro lugar, por causa que o tempo corre, a atitude esperada do ministro de Deus diante da realidade dos últimos dias é permanecer apegado à verdade. Essa verdade foi compartilhada, assimilada e é uma verdade inspirada por Deus na sua totalidade e para a sua utilidade. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A exortação aqui é permanecer, não é andar. Você já anda. Então, essa verdade que foi compartilhada, e Timóteo sabia por quem foi compartilhada por sua mãe, por sua avó e provavelmente por Paulo, porque ele chama Timóteo do seu filho na fé. Então ele recebeu essa mensagem de Paulo, essa mensagem do apóstolo de Cristo, que recebeu o seu evangelho, por sua vez, da mão do próprio Senhor. É o meu evangelho que Paulo vai dizer. Ele recebeu essa mensagem foi compartilhada com Timóteo, mas não só compartilhada, foi assimilada por ele. Permanece nessa verdade.
Permanece nessa palavra. Não se desvie da palavra. O que você tem de mais valioso é a palavra, é o bom depósito de Cristo. Então, permaneça firme nessa palavra. Firme nela. E essa palavra que foi assimilada e compartilhada, meus irmãos, desde a infância. É interessante que Paulo, no final de Tessalonicenses, ele vai dizer o seguinte: conjuro-vos que essa epístola seja lida a todos os homens. Todos os homens, todas as pessoas na igreja deveriam ser abençoadas com a palavra de Deus, desde o bebezinho, desde a infância, desde o maternal até o senhor mais idoso da igreja deveriam receber a palavra de Deus. Desde a infância, Timóteo recebeu instruções da sua avó e da sua mãe, mesmo não tendo um pai piedoso. Eles foram instruídos no caminho do Senhor, ele foi instruído no caminho do Senhor e na palavra do Senhor, que é poderosa para salvar a vida dele, porque aponta para Cristo, que é o único que pode salvar o homem. E nessa palavra que ele recebeu, ele deveria permanecer. E essa palavra é uma palavra inspirada na sua totalidade. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela também é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Precisamos utilizar a palavra de Deus no nosso dia a dia, principalmente, meus irmãos, para manter a nossa mente sadia no mundo insensato. Se queremos ser aprovados como homens de Deus, é necessário que o bispo seja sensato. Tenha uma mente sã. Seja maduro, tenha capacidade de discernir, tenha domínio de si, uma característica totalmente contrária dos homens perversos e dos hereges dos últimos dias, porque eles não têm domínio de si. Eles são de todo corrompidos na mente. Se você tiver a sua mente corrompida, o seu caminho será corrompido. Se você começar a pensar no evangelho ou no ministério de uma forma diferente daquela que as escrituras apresentam, você vai ter uma mente corrompida, vai ter expectativas corrompidas e provavelmente terá atitudes corrompidas. Pense como Paulo pensou. É necessário, meus irmãos, que eu e você tenhamos uma atitude correta. E a atitude correta, de acordo com o nosso texto, é de conhecermos os homens dos últimos dias e nos afastarmos dele para mantermos o padrão das Sagradas Escrituras. Seja um homem e uma mulher sensata, vivendo de forma sensata nesses últimos dias. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, bendizemos o teu nome por tua bondade conosco. Perdoa os nossos pecados e falhas e nos ajuda a vivermos de forma coerente com a fé que nós professamos. Guarda a nossa mente em Cristo Jesus, que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os nossos pensamentos e que esses pensamentos nos leve a compreendermos a importância de identificarmos a falsidade, de andarmos na piedade, ó Deus, e também de guardarmos a verdade do Senhor no nosso coração e na nossa vida. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.